Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, o papo agora não é jogo, tá? Mas o papo é o assunto que rolou, né, em todas as mídias, né? Não só do Flamengo, mas de outros clubes, né? Que é em relação ao Gabriel Barbosa, Gabigol, né? O presidente do Flamengo falou uma coisa, o empresário do Gabigol, né, entrou no programa lá da Sport TV e deu uma declaração. E muita gente falando, outros dizendo que o Flamengo está sendo ingrato com o Gabigol, clubes aí interessados no Gabigol, e cada um puxando para um lado. E eu, obviamente, como gosto do futebol, né, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Mas de cara, eu já vou te dizer, não tem nessa história, não tem ninguém certo e ninguém errado. Não tem ninguém fazendo papel de bobo. Nem por parte do Flamengo e nem por parte do Gabigol. Não tem ninguém. Mas pode alguém fazer papel de otário nessa história? Sim. Pode ter clubes que podem fazer papel de otário nessa história. Agora, o Gabigol e seu empresário e o Flamengo, de bobo, eles não têm nada. Mas poderemos ter alguns clubes, ou um clube, né, melhor dizendo, fazendo papel de otário. E aí eu vou dar a minha opinião. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Rapidamente aqui, para não ficar muito longo, até porque não precisa. Vamos lá para você entender. Primeiro, o Gabigol só está jogando por causa de um efeito suspensivo. O Gabigol foi suspenso por causa da situação lá do doping, aquela situação. Ele está suspenso. Aí o Flamengo, junto com os advogados dele, entraram com uma liminar. Ou seja, o Gabigol está jogando por uma liminar. Esse é o primeiro ponto. Beleza? Não pode esquecer na hora que o seu clube tentar contratar o Gabigol. E você, torcedor empolgadinho, ele pode ser suspenso. Eu particularmente não acredito. Que ele vai cumprir. Tá? Eu acredito que quando tiver o julgamento, que não tem data, ele vai ser absolvido. Acho eu. Tá? Mas, independente disso, qual é o fato? Ele está suspenso e está jogando por liminar. Segundo, o Gabriel Barbosa, ano passado, ano retrasado, sei lá, começou a negociar com o Flamengo a renovação de contrato. E aí parece que sentaram, conversaram, só que vazou como seria o contrato do Gabigol. Vazou. E aí você, meu amigo torcedor, que quer o Gabigol do seu time, presta atenção no que eu estou falando. Quando vazou a notícia de como seria a renovação, apesar da torcida do Flamengo reconhecer o Gabigol como o ídolo da história do Flamengo, a torcida ficou irada com os números. A torcida falou, não pode ser que o Flamengo vai fazer um contrato desse. Isso é loucura. Então,
Presta atenção. Apesar da torcida idolatrar o Gabigol, boa parte dela, naquela época, a própria torcida achou um absurdo como seria a renovação. E aí, por causa dessa situação que gerou, o Flamengo deu uma trava. E aí o empresário ficou com raiva, todo mundo ficou com raiva, porque acharam um absurdo. Era 5 anos, se eu não tiver de contrato, mais, não sei, dobrar ou triplicar o valor, ou seja, era uma coisa fora do padrão. Ele ia ser disparado, o cara que ia ganhar mais aqui no Brasil, o Dudu, acho que é o que ganha mais, ele ia ganhar quase o dobro. E o do Dudu, do Palmeiras. Bom, aí houve uma trava. E desse ponto pra cá, o Gabigol não rendeu mais nada. O Gabriel Barbosa não rendeu mais nada. O Gabriel Barbosa ficou jogando como titular do Flamengo por causa do nome. O Gabriel Barbosa, no seu auge, ele nunca teve mais habilidade que o Pedro. Nunca teve mais habilidade que o Pedro. Tá? O Pedro tem uma característica diferente do Gabriel Barbosa? Sim. Só que quando foi pedido, o Pedro reclamou de estar no banco, reclamou sim. Aí teve toda aquela situação com o Pedro lá de tomar soco, o pai de não querer aquecer, nego ficou com raiva, vai embora, o caralho, pra coisa e tal. O Pedro também não é santo, tá? O Pedro também não é santo. Mas o que o Pedro passou na mão dos outros treinadores, só para lembrar, dos outros treinadores, é mais ou menos a mesma coisa que o Gabigol tá passando com o Tite. A preferência do Tite é o Pedro. Só que nos outros treinadores, a preferência era o Gabigol. E o Gabigol não estava jogando nada. Nada. Só estava pelo nome. E aí quem está no banco de reservas, que era o Pedro, olha, porra, o cara não está jogando nada. O cara não acerta um chute. O cara não acerta um passe. O cara não acerta um cabeceio. Porra, eu tô no banco para ele? Ah, não, aí é sacanagem. É diferente do Gabigol agora. Como é que o Gabigol vai falar do Pedro? O Pedro é o artilheiro do Brasil. Todo jogo ele tá ou dando um passo para gol ou fazendo gol. Como é que o Gabigol vai reclamar a titularidade? Não tem como. Esse é mais um ponto. E ele não vem jogando nada. E o Gabigol não vem jogando nada, não é esse ano. Ano passado, ele não jogou nada o ano inteiro. O ano inteiro. Beleza? Não estou sendo ingrato com o Gabigol. A torcida do Flamengo é grata ao Gabigol por tudo, pelo resto da vida. Como a torcida é grata ao Everton Ribeiro por tudo, pelo resto da vida. Pelo resto da vida. O Everton Ribeiro é da história do Flamengo. O Gabriel Barbosa vai ser da história do Flamengo. Mas ele não está jogando nada há mais de 1 ano e meio. Beleza? Então, aí pararam a situação de renovação de contrato. O Gabigol ficou chateado, continuou jogando, e aí começou a aparecer mais na mídia. O Gabigol começou a aparecer mais na mídia do que no futebol. Aí teve o caso do Corinthians, da camisa do Corinthians. Aí teve... Ou seja, o Gabigol circulou num monte de situações, menos de fazer gol, menos de jogar bola. Ano passado, por exemplo, quando ele entrava em campo, a camisa estava arrochada nele. Esse ano, o Gabriel Barbosa continua fisicamente abaixo de todo mundo. Ele joga um pedaço do segundo tempo, ele dá 2 piques, ele já está cansado. Isso não sou eu que estou falando, não. É só você ver o jogo. Então vamos lá. E aí o contrato dele termina no final do ano. Beleza? Tinha até metade do ano para renovar, porque senão ele pode sair, ele pode assinar um pré-contrato. Agora vamos para o contrato. O Flamengo foi esperando, ele foi suspenso, ele ficou suspenso, o Flamengo não bloqueou o salário dele, o Flamengo tinha o direito de bloquear o salário dele, o Flamengo não bloqueou o salário dele. Conseguiu lá eliminar,
voltou a jogar, foi recebido por todos os funcionários do Flamengo. E aí chega agora, o Flamengo faz uma proposta. O Flamengo quer dar 1 ano, ele é um moleque novo, acho que tem 27, 28 anos, tem muita coisa ainda pela frente. É diferente do Everton Ribeiro, que o Flamengo deu 1 ano para ele, e ele queria fazer um contrato, que provavelmente é o último contrato bom do Everton Ribeiro, foi esse que ele fez com o Bahia. Então, o Everton, na minha opinião, o Everton Ribeiro fez certo. Apareceu um clube que dava 3 anos e o dobro do que ele ganhava, ele tinha que ir. E a torcida do Flamengo entendeu. Uns ficaram reclamando, mas entendeu. É o último bom contrato do cara. Não é o caso do Gabigol. Ele não está fazendo o último contrato. E aí, vou dar outro exemplo. É igual o Bruno Henrique. O Bruno Henrique com o Flamengo provavelmente é o último grande contrato que o Bruno Henrique fez. Ao final do contrato do Bruno Henrique, dificilmente o Flamengo vai renovar com ele. Se renovar, vai ser por 1 ano. Tá? Então o último grande contrato do Bruno Henrique foi esse que ele fez com o Flamengo agora, de 3 anos. Só que quando o Bruno Henrique fez o contrato de renovação, ano passado, o Bruno Henrique estava machucado, voltou a jogar. E quando voltou bem. Só para lembrar, no passado, o último semestre, o Bruno Henrique jogou muito bem. Ele não está jogando muito bem agora, mas ele jogou muito bem. Então ele fez por onde mereceu uma renovação. O Gabigol não está jogando bem. Além dos problemas que o Gabigol causa. A torcida do Flamengo queria que suspendesse o contrato do Gabigol por causa da situação da camisa do Corinthians. Vocês estão lembrados? A torcida não queria mais o Gabigol no Flamengo. Acabou que passou. O nego esqueceu. Aí, o Rodolfo Landim faz uma proposta. 1 ano de contrato e 50% de aumento. O Gabigol, se eu não estiver enganado, ele ganha 1,5 milhão. Ele ia passar a ganhar 2,250. 2,250 por mês. Com 1 ano de contrato. Provavelmente, se ele render nesse 1 ano de contrato, o Flamengo ia renovar. Mas ele não aceitou. O empresário dele não aceitou. O empresário dele diz que a proposta que o Flamengo fez foi indecente. Sinceramente, eu acho indecente. Pagar 2,250 para um jogador que não está jogando nada e você não tem certeza se ele vai jogar, realmente é indecente. Você pagar 2,250 para um jogador que você não tem certeza se vai render, ninguém tem certeza se vai render. E eu vou te dizer uma outra coisa. O Gabigol é ruim? Não. Mas o Gabigol tem que ter um esquema para ele. O Gabigol é aquele tipo de jogador que ele tem que ser o centro. Ele não consegue ser coadjuvante. Então o time que levar o Gabigol já vai sabendo. Se ele não for o cara, ele vai te dar problema. Ele tem que ser o cara do time. Ele tem que ser o centro das atenções. Ele tem que ser o último a entrar quando entrar em campo, a torcida ovacionar, ele tem que ser procurado, ele tem que ser o cara. Se ele não for, se tiver alguém acima dele, ele vai criar problema e vai querer derrubar. Ele fez isso no Flamengo durante um bom tempo. Chegou um determinado momento que ele não estava jogando nada, não estava decidindo. Ele vai roncar com o quê? Não dá. Até porque tinha jogadores lá que bancava a situação, que batia de frente com ele. O próprio Arão deu uma entrevista dizendo que teve um determinado momento, naquele time de 2019, que ficou todo mundo sem falar com o Gabigol. Por uma situação. Então, o Landim faz 1 ano, 2.250. Ele não aceita. E aí o empresário dele, se fazendo de vítima, diz que é um absurdo, que o Flamengo não quer renovar. Então, vou te explicar rapidinho. O empresário dele quer dinheiro. O Flamengo comprou o Gabigol por 17 milhões de euros. O empresário dele não quer só essa renovação. O empresário dele quer 8 milhões de euros para renovar. Você deu para entender? Ele quer 8 milhões de euros. Então não ache você, torcedor de outro time que quer o Gabigol, que ele vai para o teu time de graça. Ele pode sair de graça para o meu time. Não vai. Não vai sair de graça. O Flamengo não vai receber nada. Beleza.
mas você vai ter que pagar pelo menos 8 milhões. Porque se o empresário dele não cobrar os 8 milhões que está cobrando o Flamengo, vai ficar caracterizado que quem está forçando a barra para sair é o Gabigol. Não é o Flamengo que está botando ele para a rua. Então, ele cobrou, e não é de hoje, da outra proposta, 8 milhões de euros para renovar e mais esse aumento. Ele queria 3 anos, queria 100% de aumento ou 50% de aumento e 8 milhões de euros. Você, meu amigo, você acha que vale pagar 8 milhões de euros pelo Gabigol, mais 2 milhões 250 e 3 anos de contrato? Você me garante que o Gabigol vai gerar isso? Vai te entregar isso? Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza. Ele pode trazer mídia, venda de camisa, pode. Mas para você, torcedor, que quer futebol, tu tem certeza que ele vai render no seu time? Eu, particularmente, eu acho que ele saindo do Flamengo, ele vai melhorar. Eu acho que ele vai melhorar. Mas vai ter que ser um esquema para ele. Vai ter que ser um esquema para ele. Então, o empresário do Gabigol não é esse santo. Ele está se fazendo de vítima. Ele não é vítima. Ele quer 8 milhões de euros para o Gabigol ficar no Flamengo ou para ir para outro clube. Então, vamos lá. Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Que querem o Gabigol, vai ter que meter a mão no bolso. Porque não é só acertar salário e tempo de contrato com o Gabigol, não. Não é só isso. Não é só isso. Ele quer 8 milhões de euros. De repente, para um outro clube, o outro clube vai fazer igual o Bahia fez com o Everton Ribeiro. Ó, eu vou te dar 3 anos de contrato e o dobro do salário. Não te dou 8 milhões, mas te dou 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Que eu já acho um absurdo. Pode ser que ele faça isso. Pode ser que algum clube chegue e fale, Gabigol, eu vou te dar 5 anos de contrato. Tu tem 27. Vou te dar 5 anos de contrato até seus 32 anos, você ganhando 200%, 100% a mais do que você ganha no Flamengo. Talvez ele não queira os 8 milhões. Mas o empresário vai querer alguma coisa. Então, de graça não vai sair. Então, o Flamengo fez a proposta. Essa agora é a minha opinião. 1 ano de contrato e 50% a mais. Só que ele quer 8 milhões. O Flamengo deve pagar? Não. Obrigado, Gabigol, fez história, vai ser sempre lembrado, mas segue a vida. Eu não dou. Se o Flamengo der, é otário. Se o Flamengo der 8 milhões de euros, 50% de salário a mais do que o Flamengo está sendo otário. O Flamengo está jogando dinheiro fora. Essa é a minha opinião. Então, não aceitou? Então, o Gabigol está fora. Se o Flamengo não ganhar nada de dinheiro, o Flamengo já está no lucro. O Gabigol entregou muito. Ah, o Flamengo está sendo ingrato com o Gabigol? Não. Igual uma emissora falou, o Flamengo não está sendo ingrato. O Gabigol está suspenso. Ele está jogando por liminar. Ele está suspenso. Ele está jogando por liminar. O Gabigol botou camisa do Corinthians. Estão lembrados? Então o Flamengo está sendo ingrato? Não vejo, não. Isso é negócio, parceiro. Isso é negócio. Ele não está jogando nada. Não está jogando nada. Ah, mas é por causa do Tite, para coisa e tal. Não. Antes do Tite, ele já não estava jogando nada. Com o Dorival, não teve jeito. O Bruno Henrique se machucou e aí entrou o Pedro. O Pedro foi o centroavante e ele jogou pelo lado. Ele jogou como segundo atacante. Ele não jogou como centroavante. Ele jogou como segundo atacante. Beleza? Como segundo atacante. E aí o Pedro, né, foi lá, fez gols, foi o rei da América, pra coisa e tal. Aquela situação toda. Mas ele não foi o centroavante. O cara que metia agora foi o Pedro, não ele. Mas aí, ele sai, entra o São Paulo gostava dele, pra coisa e tal, mas ele não estava jogando nada, ele não fazia gol. Ele não fazia gol, só para lembrar. Se posicionava mal, não conseguia correr, aquele short arrochado pra cacete, que dava pra perceber que ele estava gordo.
E só embalada, cantando, fazendo rap, trap, sei lá. Em festa o tempo inteiro. Estão lembrados? Então, para mim, o Flamengo não está sendo ingrato. O Flamengo fez uma proposta para um cara que não está jogando nada e está suspenso. E o Flamengo dá 50% de aumento no salário dele. O Flamengo não está sendo ingrato, não. O Flamengo dá 2.250.000 para um cara que não está rendendo. Porra, está sendo ingrato? O Flamengo está dando um ano porque não sabe se ele vai render, porra. Eu vou dar 2,5 milhões para um cara durante 3 anos que não está jogando nada. Ele tem que mostrar por que ele vale 2 milhões. Mas ele não tá. Hoje ele não tá valendo 1 milhão, porra. O Gabigol vale o que o Pedro ganha? Não. Ele vale o que o Arrascaeta ganha? Não. Ele vale o que o Cebolinha ganha? Não. Dos atacantes ali, ele é o que vale menos hoje, pô. Pelo que ele rende. Beleza? Então o Flamengo fez a proposta. Ele não aceitou? Não acho ingratidão. Acho até que o Flamengo foi muito amigo dele, dando 50% a mais. Ponto. Não fica no Flamengo. Pode agora ou depois, sinceramente, na minha opinião, tanto faz. Se eu sou o Flamengo, eu mando ele procurar um clube agora, ele já sai no meio do ano. Ah, Magalhães, mas aí você vai estar fortalecendo o adversário. Será? Será que o Flamengo, liberando o Gabigol agora, vai estar fortalecendo o adversário? Não estou desdenhando do futebol dele, não. Acho que ele vai render em outro clube. Mas dependendo de quem o Flamengo contrate, essa liberação de salário do Gabigol, o Flamengo pode contratar um cara que vai render mais do que ele hoje. 1,5 milhão que o Gabigol recebe. O Flamengo pode contratar um jogadoraço por 1,5 milhão, que vai render mais do que o Gabigol. Então, acabou. Acho que essa situação do Flamengo, ele joga a última partida contra o Cruzeiro agora e depois não joga mais. Porque senão ele faz o 7º jogo e não pode ser transferido. Será que ele vai querer ficar até o final do ano? Não sei. Ele tem 5 jogos, vai fazer o 6º agora. Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Ele se encaixaria no Cruzeiro? O Cruzeiro está sem centroavante. Quem está jogando de centroavante lá é o camisa 10, que por sinal é muito, muito bom jogador. Muito bom jogador. Talvez no esquema do Cruzeiro, o Gabigol consiga jogar. Porque, como ele está jogando ali com um jogador improvisado, o Gabigol girando, talvez no Cruzeiro ele se encaixe. No Palmeiras, ele vai se encaixar? Não acho. Acho que no Palmeiras ele vai dar problema. Porque ele não é centroavante, ele é segundo atacante. Acho que ele vai dar problema. Ah, mas ele vai ser titular? Olha, ele vai brigar por posição. No Palmeiras, no Cruzeiro eu acho que ele chega com status de titular. No Palmeiras eu acho que não. No Palmeiras eu acho que ele vai brigar por titularidade. E não sei se nessa fase ele vai ser titular, não. Acho que ele vai esquentar banco no Palmeiras. No Bahia, ele chega para ser titular? Cara, o Rogério Ceni conhece ele, gosta muito dele. Eu acho que no Bahia, hoje, pelo que o Gabigol tá jogando, ele não chega para ser titular, não. Ele chega para brigar por posição com o Everaldo. Essa é a minha opinião. Só que o Everaldo é centroavante, ele é segundo atacante. Ele é melhor do que o Ademir pela ponta direita? Não. Ele é melhor do que o Biel pela ponta esquerda? Não. Como centroavante, ele é melhor que o Everaldo? Não. Hoje, ele não é. Ademir e Biel pelos lados, ele nunca vai ser, porque ele não tem a característica. Então ele é um segundo atacante para jogar num 4-4-2. Hoje ele jogaria no lugar do Tassiano no Bahia. Acho que ali ele brigaria com o Tassiano. Então talvez no Bahia ele fosse titular. Não no lugar do Everaldo, no lugar do Tassiano. Faria o quarteto, os 4 do meio, com Gabigol e Everaldo.
acho que ele poderia jogar. Agora, qual é a certeza que você, meu amigo torcedor do Bahia, do Cruzeiro, do Palmeiras, pagando mais de 2 milhões para ele, com 3 anos de contrato, e tendo que pagar uma multa, que ele quer receber a multa de 8 milhões, você tem certeza que vale a pena? Lembra no início do vídeo, como eu falei, que pode ter clubes que vão fazer papel de otário? É por causa disso. O que ele está pedindo, se algum clube aceitar, pode estar fazendo o papel de otário, porque ele não vai entregar o valor que ele está pedindo. Agora, o que eu te digo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia ou qualquer outro clube, boa sorte. Boa sorte. Tomare que ele renda. Mas o valor que ele está pedindo ao Flamengo não é só salário e 3 anos de contrato, não. Ele está pedindo 8 milhões de euros. Fora um aumento salarial e 3 anos de contrato. Isso, se o Flamengo fizer, vai ser otário. E qualquer clube aqui no Brasil, se aceitar isso dele, também vai ser otário. Porque não tem nenhuma garantia que ele vai render. E mais, ele ainda vai ser julgado pela suspensão em relação ao doping. Então, essa é a minha opinião. Boa sorte para quem contratar o Gabriel Barbosa. Que eu acho que no Flamengo acabou, vai ficar na história, mas o Flamengo não pode fazer mais nada. O Flamengo já está dando muito, 50% de aumento, que não era para dar. Segue o barco. Vida que segue. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!